O povo Maori da Nova Zelândia aprende desde muito pequeno a reconhecer de onde ele veio, qual é a minha montanha, qual é o meu rio, quais são os meus ancestrais, para então entender a sua identidade. E eu, quando cheguei na Nova Zelândia 4 anos atrás, achei aquilo incrível. É preciso saber de onde eu vim para saber quem eu sou. E eu venho de uma família de mulheres fortes. Minha bisavó atravessou o Atlântico grávida da minha avó em 1900. Como muitos imigrantes, ela deixou a sua terra, as suas raízes, em busca de uma vida melhor. E eu imagino a coragem que ela precisou ter para largar tudo, atravessar um oceano e começar uma vida nova, ainda mais com uma vida na sua barriga. E aquela bebê que veio na sua barriga, a minha avó, foi outra mulher forte. Quando meu avô morreu, ela ficou sozinha, com 6 filhos para criar. E a única coisa que meu avô deixou para ela foi um tear de bandeira. E com aquele tear, ela uniu a família. Os filhos aprenderam a tecer, a trabalharem juntos e a cuidarem uns dos outros, os que eles fazem até hoje. E aquela era uma vida muito dura naquela época, de muita escassez. Então os irmãos trabalhavam 24 horas por dia, tecendo pequenas toalhas de barbeiro, que o meu pai e meu tio viajavam o Brasil de praça em praça, vendendo aquelas toalhas. E assim eles me ensinavam, antes mesmo de eu nascer, de que eu podia construir o meu trabalho e o meu destino. Talvez essa história fale com alguns de vocês que, como eu, vêm de famílias imigrantes, porque imigrantes são empreendedores por natureza. E quando eu penso nas pessoas que vieram antes de mim e que são parte de quem eu sou, eu percebo que cada uma delas me deu ferramentas. Cada uma me ensinou algo para eu construir o meu caminho. E vocês, já pararam para pensar sobre isso? O que vocês ganharam das pessoas que vieram antes de vocês? Minha mãe, por exemplo, me ensinou que era possível uma mulher ser independente numa época onde não era comum uma mulher morar sozinha e trabalhar. Ela me disse que a independência financeira me traria liberdade. Então vale a pena refletir sobre essas coisas, porque eles nos ajudam a nos entender quem nós somos. 105 anos depois da minha bisavó, foi a minha vez. Eu atravessei o Atlântico grávida de 5 meses, da minha segunda filha, quando eu morei a bordo de um veleiro. Diferente da minha bisavó, eu voltava para a minha terra. Mas o que eu não sabia naquela época é que aquela experiência seria tão transformadora que eu também atravessava um oceano rumo ao desconhecido, rumo a um novo modo de vida e de trabalho. É verdade que eu sempre busquei o desconhecido. O novo me atrai, me fascina. Eu fundei uma agência de internet numa época onde a internet só existia dentro da universidade. Ninguém entendia o que eu estava falando. Eu entrava com as pessoas, dava o acesso de presente, ensinava a usar. Eu acreditava tanto naquilo, eu era tão apaixonada pelo que eu fazia, que eu atraí investidores, vendi minha empresa para uma grande rede de propaganda. E depois da venda, eu vivi intensamente o mundo corporativo, que também era um mundo novo para mim. Eu acabei cuidando de uma operação de 250 pessoas na América Latina, em 5 países. Viajava o tempo todo para fora do país. E me sentia construindo o futuro. Eu era muito feliz. Mas é verdade que eu trabalhava muito. E eu não tinha tempo para mais nada que não fosse o meu trabalho. E foi assim que um dia nós tivemos uma notícia que mudaria todas as nossas vidas. O meu marido teve um diagnóstico de um câncer muito agressivo e diziam que ele ia viver pouco tempo de vida. E então, naquele momento, nós fizemos várias consultas e exames, e todos diziam a mesma coisa, que ele não teria muito tempo de vida. Até que um dia, muitos meses depois, nós descobrimos que o diagnóstico estava errado, que ele não tinha câncer. Mas naquela hora, com certeza, a mudança já tinha acontecido dentro da gente. Então, nós largamos os nossos trabalhos e fomos morar a bordo, nesse veleiro, com a nossa filha de 1 ano e 1 mês, na época. Foram 6 anos morando a bordo, nós atravessamos 2 oceanos, metade do planeta, e eu aprendi a ser mãe e professora das nossas filhas.
E de volta em terra firme, eu descobri que eu posso trabalhar onde quer que eu tenha acesso à internet. Hoje, eu trabalho na Nova Zelândia com pessoas e empresas de vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. E já que eu estou do outro lado do mundo mesmo, não faz a menor diferença se eu trabalho na minha casa, se eu trabalho do barco, se eu trabalho de uma praça. Eu preciso de um bom acesso à internet, de silêncio e de disciplina. E nessas horas, a liberdade que eu conquistei fica muito palpável. E eu entendo por que eu deixei a vida de trabalho num escritório fechado das 9 da manhã às 9 da noite. Talvez alguns de vocês vivam também esse jeito, eles nos chamam de nômades digitais. E é um movimento que cresce a cada dia, mas que também tem os seus desafios. O trabalho remoto traz isolamento. Eu sou uma pessoa que gosto de estar com outras pessoas. O ambiente de trocas de ideias me alimenta, eu sinto falta. Por isso, eu me juntei esse ano a um grupo de empreendedores e comecei a trabalhar de um jeito diferente. Eu comecei a trabalhar em rede. Me conectei com pessoas que compartilham dos mesmos ideais, pessoas muito talentosas que escolheram construir o seu trabalho e colaborar e fazer coisas juntos, mas não qualquer projeto. Projetos que tenham significado, que tenham propósito. Essa é uma reunião da rede da qual eu faço parte. Hoje são 250 pessoas no mundo e foram mais de 15 startups criadas ao longo de 7 anos. E uma reunião lá é assim: as pessoas que estão na mesma cidade se reúnem juntas e as outras se juntam, onde quer que estejam. E o que eu posso dizer para vocês, depois de ter experimentado tantos jeitos diferentes de trabalhar, é que não existe um único caminho. Mas o futuro do trabalho, ele é agora. E é você que cria, somos nós que criamos. Sem nenhuma ilusão, não existe escolha fácil ou perfeita. Tudo tem os dois lados. Mas eu acho que quando nós conhecemos as opções disponíveis, isso ajuda a construir o caminho. Por isso eu queria compartilhar um pouquinho de alguns aprendizados que eu tive ao longo de todos esses anos, construindo o meu futuro do trabalho. E eu acho que uma das coisas primeiros desafios de quem rompe com o modelo tradicional de trabalho é como conciliar liberdade com estabilidade. Porque a estabilidade, ela permite a liberdade. Eu só pude experimentar tanto porque eu tinha uma situação financeira estável. Mas eu não acho que vocês precisem vender uma empresa como eu fiz para dar esse primeiro passo. Porque hoje é possível experimentar. Hoje, você pode começar uma ideia nova, começar uma atividade paralela sem precisar abrir mão do seu trabalho. Você pode pegar um hobby, algo que você entenda muito, começar um curso pela internet. Na verdade, hoje, existe um oceano de possibilidades. Inclusive, a possibilidade de conversar na sua empresa e negociar uma jornada mais flexível e mais móvel. Eu detesto quando eu abro o jornal e eu vejo falando de crise, que agora todo mundo tem que trabalhar o dobro e para ganhar a metade, porque é só assim que se vive. Isso é mentira. Eu não acredito nisso. E eu acho que sim, existe espaço para sentar lá e conversar. Fora do Brasil, isso já é bem comum. Porque se a gente for pensar, muitas empresas não conseguem mais atrair os melhores talentos, ou mais, elas não conseguem atrair o melhor da gente. Porque todo mundo quer uma vida equilibrada. Vocês não querem? Todo mundo quer. Então não tenham medo, vão lá e conversem. Eu conheço pessoas que mudaram de país e continuam trabalhando na mesma empresa, só que remotamente. Uma amiga fez uma transição devagar. Ela conversou com os donos da empresa com 1 ano de antecedência, dizendo que ela queria sair, porque ela queria ficar mais tempo com os filhos. E eles combinaram, foi super bacana. Eles combinaram que, daquele tempo, ela iria treinar alguém para ficar no seu lugar e 1 dia por semana ela não precisava trabalhar para poder tocar os seus projetos. No final de 1 ano, ela tinha montado uma pequena empresa de audiovisual, trabalhava como freelancer, fazia uns projetos para um jornal bem grande e tinha fechado um contrato com uma empresa grande para trabalhar 1 dia por semana, fazendo um projeto que tinha tudo a ver com ela e que dava a estabilidade financeira que ela precisava. Então, o que eu percebo disso tudo é que combinar vários modelos faz toda a diferença. Dificilmente um único tipo de trabalho vai te completar. E eu sei por experiência própria, porque hoje eu sei que eu preciso abrir espaço para as várias Sandras que tem dentro de mim. Para a empreendedora, para a executiva
e para a cidadã do mundo, que adora viajar e trabalhar de onde quer que esteja. Porque empreender, para mim, me permite desenvolver um projeto de longo prazo que vai continuar. E trabalhar para uma empresa significa ter recurso, ter estrutura, para desenvolver uma coisa realmente inovadora, que tem impacto. E poder ter liberdade de trabalhar onde quer que eu esteja, me permite conhecer novas culturas, me permite aprender coisas novas, me permite estar aqui hoje com a minha família e, ao mesmo tempo, ter qualidade de vida para as minhas filhas. Mas esse é um modelo que faz sentido para mim. Esse modelo me ajudou a parar de viver para o meu trabalho, parar de passar a minha vida para o trabalho e sim ajustar o trabalho à minha vida. Mas cada um de vocês vão ter motivações diferentes, vão seguir um outro caminho. Mas uma coisa é certa, hoje existe uma quantidade enorme de possibilidades e nós podemos combiná-las de uma maneira que faça sentido. E trabalhar de uma maneira múltipla desse jeito exige novas habilidades. A gente precisa ter flexibilidade, adaptabilidade, precisa aprender a colaborar. Mas para mim uma das mais importantes é ter ritmo. Porque quando tudo muda o tempo todo, ritmo é o que traz segurança. Eu aprendi isso quando as minhas filhas nasceram, que uma coisa muito importante para a criança pequena é ter hora de comer, ter hora de dormir, de brincar. Porque ela sabe que todo dia aquilo vai acontecer e isso a deixa segura. E conosco é a mesma coisa. Quando a gente vive uma realidade que muda muito, e eu acho que a gente vive, todos nós, quando muda muito de lugar, de cada hora trabalhando com pessoas diferentes, em projetos diferentes, estabelecer ritmo é fundamental. Eu, por exemplo, quando eu trabalho com equipes em lugares diferentes, eu percebi a importância de ter conversas regulares, de poder saber o que cada um está fazendo, de poder ter alguns momentos para parar, refletir, gerar aprendizado, momentos de mudar de rota. E isso tudo eu não tive dificuldade de fazer remotamente. Mas tem assuntos, tem temas que você precisa estar junto pessoalmente. Então eu aprendi a aproveitar melhor esses momentos, a organizar com bastante cuidado, aproveitar os momentos que a gente está junto para criar mesmo algo concreto, para criar as bases, para que depois a gente possa continuar remotamente. Coisas do tipo, qual é o melhor lugar para eu fazer esse encontro? Que pessoas precisam estar? O que nós vamos fazer? Precisa ter uma missão concreta. O que cada um vai comer? Porque a gente precisa cuidar muito bem das pessoas para que elas deem o melhor de si. E foi trabalhando desse jeito, remotamente, com encontros imersivos, que eu cuidei da operação de uma empresa de inovação no Brasil durante 2 anos, mesmo trabalhando do outro lado do mundo e vindo para cá a cada 3 meses. E tem um outro tipo de encontro que eu acho que faz muita diferença, que são retiros. Na rede que eu faço parte, nós fazemos 2 retiros por ano. A gente viaja para algum lugar gostoso por alguns dias, com tempo suficiente para se conhecer, para estabelecer as relações que vão tornar o trabalho possível e a colaboração possível, para poder aprofundar naqueles temas que a gente nunca tem tempo no dia a dia. E, claro, para se divertir também, que isso é importante. Mas, nesses momentos, a gente vivencia a cultura e os valores que nos unem. Porque valores não são para ficarem num quadro presos na parede. Valores são para ser vivenciados. Então, essas são coisas que fizeram muita diferença para mim. E, por fim, tem uma última coisa que eu acho fundamental para conseguir construir um trabalho que tenha sintonia com a nossa vida, que é o autoconhecimento, que é uma prática que nos permite saber quem a gente realmente é, nos conectar com quem nós somos. Isso pode ser feito com a ajuda de um guru, pode ser meditação, pode ser uma caminhada, pode ser uma oração. Pode acontecer sem a gente precisar sair de casa. Mas o fato é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente descobre quais são as nossas sombras, quais são as nossas luzes, quais são os nossos verdadeiros talentos, as nossas dificuldades, o que amamos, o que não gostamos de jeito nenhum, o que queremos ou não queremos. Nem sempre é um caminho florido, por vezes ele pode ser até espinhudo, mas vale muito a pena, porque só quando a gente sabe verdadeiramente quem a gente tem a liberdade e a coragem de construir a vida que a gente quer, levando em conta o nosso propósito,
sabendo do porquê que a gente está fazendo essas escolhas. E eu queria perguntar para vocês, qual é o futuro que vocês gostariam de criar para vocês? Obrigada.